Oi, gente, tudo bom? Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Alzheimer, uma doença específica de idoso, que está acontecendo vários casos, surgindo muitos casos ultimamente nos últimos anos, por conta de idoso estar mais tempo em vida. Então, assim, mais tempo de vida, mais idade, mais idosos, diminuição de mortalidade e aí doenças que aparecem especificamente do idoso. Alzheimer é uma dessas doenças específicas. O que é o Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa. Ela é ocasionada no cérebro, onde os neurônios vão se desgastando, degenerando e se acabando, certo? Então, assim, ela é um processo que ela é degenerativa como completo. Então, assim, o cérebro é responsável por várias funções no corpo e com algumas funções psíquicas também. Como o cérebro está degenerando, algumas funções vão sendo perdidas. E aí, assim, são sintomas que acontecem e surgem muito lentamente no início. Acontece mais ou menos 55 a 60 anos de idade, mas não é muito perceptível nesse início da fase idosa. Por quê? Porque são lapsos de memória, é uma alteração de comportamento. Então, assim, um idoso que ele está começando a ficar mais irritado, um idoso que está começando a dormir mais, um idoso que está ficando mais caladinho, um idoso que lembra da infância, mas não lembra o que almoçou. Então, são sintomas que vão surgindo lentamente, e aí vai sendo gradativo até as perdas de funções mais consideráveis. E aí, esse idoso, ele não dá importância, ou até mesmo esconde, porque são sintomas característicos de idoso. Então, assim, é muito difícil começar a aceitar que está entrando na fase idosa e está perdendo, por exemplo, a memória. E aí ele vai escondendo. Ou então a família percebe, mas não dá tão importância a esses sintomas, porque também acha que é característica da fase idosa. E aí vai deixando passar e os sintomas vão se instalando, a degeneração vai aumentando. E aí sim é perceptível maior essa forma da doença atacar. Ela se divide em alguns estágios que ela vai aumentando de acordo com esse grau. Então, assim, quem percebe esses sintomas e quem diagnostica essa doença? O diagnóstico é bem difícil. E aí é interessante que quando se inicia o processo da fase idosa, nós envelhecemos ao longo do tempo, mas nós temos um período que se caracteriza como a fase idosa, como a fase do idoso, como tem de criança, adolescente, adulto e existe o idoso. Nesse início, seria interessante já ter o acompanhamento de um geriatra. O clínico geral, o seu médico, um geriatra, um neurologista de início, caso haja necessidade, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico, nutricionista, cuidador, pessoas que estão envolvidas nas situações de idoso, que conheçam as fases do idoso, que conheçam alguns sintomas, algumas doenças específicas de idoso, alguns sintomas característicos do idoso e das doenças, para que a gente consiga atender melhor essa fase da fase idosa e as perdas por conta dessa doença. E aí, onde entra a terapia ocupacional? Terapia ocupacional é uma atividade, uma profissão que lida com a tentativa de resgatar, retardar e estimular as habilidades do dia a dia. O que é que isso significa? A gente necessita que o indivíduo tenha a sua independência o melhor possível diante de suas limitações. E isso não é diferente na fase de idoso. Então, assim, a gente necessita que o idoso seja independente, a gente necessita que o idoso conduza a sua vida de forma autônoma e que não traga danos a outros que estão ao redor, que aí significa família, trabalho, lazer, cuidador, enfim. E aí, com a instalação do Alzheimer, a terapia ocupacional vai tentar organizar essa rotina. E aí a gente tenta organizar, adaptando, cuidando da família, para que a gente consiga que esse idoso se organize. Ou então o idoso ele já está numa fase de déficit de memória tão grande que ele se perde dentro de casa. A terapia ocupacional tenta estimular, mapear com ele, desenhar realmente a casa, colocar o lugar de cada coisa, colocar plaquinha nas portas dos cômodos. Então, isso aqui, quarto de fulano, filho, quarto da mamãe, o nome dela, banheiro, sala.
Idoso que perde muito, cadê minha chave, cadê o celular, cadê o perfume, o pente? A gente tenta colocar lugares específicos. No guarda-roupa, só esse lugar, um potinho onde sempre tem as coisas perdidas, onde sempre coloca as coisas que é de uso maior e para não perder, coloca lá. A gente vai tentando adaptar. A gente vai tentando fazer atividades que resgate as alterações cognitivas, porque o idoso não tem mais condições de aprendizagem. Então, a gente vai tentando fazer treinos para que ele consiga absorver as informações novas no tempo dele, dentro de suas limitações. Porque, como eu falei, ela é degenerativa. Então, assim, a gente tenta, pelo menos, retardar e não, os sintomas já instalados, não danificar tanto, mas ele vai ocorrer e a gente vai tentando retardar. A gente vai sempre puxando esse idoso para a realidade, a gente vai sempre tentando puxar esse idoso para um convívio saudável. E aí o que é que a gente trabalha muito em conjunto com a família ou cuidador? Existe um profissional chamado de cuidador de idosos específico para isso. É aquela pessoa que fica cuidando, aquela pessoa que passa o dia, que é o da medicação, que avisa do horário do banho, que faz o passeio do sol, que faz os jogos que a gente orienta para fazer, que tem que ser realizado. E a família, porque eu costumo dizer que quando a gente tem um ente adoecido, a família toda adoece. E especificamente, quando nós temos um idoso adoecido, a família adoece bem mais consideravelmente. Por quê? Porque o idoso é o pilar e a história dessa família. Então, se nós temos um idoso adoecido, que está se cronificando, está degenerando, a família também vai meio que se perdendo no que fazer, porque quanto mais faz, menos resultado aparece, se não tiver conhecimento. E aí a gente tenta também introduzir a família, orientar, conduzir, de qual a melhor forma de conduzir esse idoso, os estímulos a atividades fora de casa, os estímulos a jogos de regras, jogos de memória dentro de casa, fazer o rodízio familiar, que isso é bem importante, porque todo dia tendo um para visitar, todo dia tendo um final de semana para cada familiar, e aí a memória vai recuperando e nem fica tão pesado para esse único familiar, talvez que seja o cuidador. E a memória desse idoso também fica sendo resgatada, porque vai tendo rodízio e ele vai sempre puxando a memória. Ele vai sempre trabalhando as áreas cognitivas dele para poder lembrar quem é, qual é a história, o que eu devo fazer, o que veio fazer aqui, o que quer fazer comigo. E aí é interessante para a família também. Então, a terapia ocupacional também ajuda esse idoso na questão de orientar, tirar a angústia, tirar as formas perdidas do que fazer, como lidar com ele, com esse idoso. E aí a gente trabalha também com a família. Com o cuidador também é uma coisa mais específica, mais profissional, por conta de ser trabalho. O cuidador está trabalhando especificamente com aquela doença, com o indivíduo com aquela doença. Então a gente orienta que ele tem que estimular, que ele tem que sempre favorecer a independência. Se o idoso não lembra da hora do banho, por exemplo, ele tem que lembrar, mas ele tem que favorecer com que esse idoso faça de forma independente. Não ele, o cuidador, ir lá, sentar o idoso na cadeira e dar o banho. Não. Vamos estimular que ele faça, que ele lave cabelo, que ele se cuide, que ele mesmo realize a atividade. Esse cuidador tem que orientar quanto à medicação, não pode esquecer, é lógico, mas assim, vamos tentar favorecer para que coloque os remédios em locais de cores e locais diferenciados, para que esse idoso lembre e ele tente sempre estimular. Hoje está agora está no horário da medicação que está na caixinha, que cor, na vermelha, então o idoso vai lá e faz. O cuidador ele tem uma função de cuidar, de preservar e de estimular, para que na hora que o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fono, enfim, na hora que os profissionais tentem resgatar a melhor qualidade de vida desse idoso com Alzheimer, o cuidador é a ponte, porque nenhum profissional está lá diariamente. Quem está é o cuidador ou o cuidador familiar, e é ele que faz a ponte. Então, assim, é esse cuidador que a gente tem que orientar, que a gente tem que cuidar também, para que ele consiga estimular o idoso. Então, assim, é uma doença que está surgindo, que tem há muito tempo e que está surgindo cada vez mais, porque nós estamos envelhecendo, o tempo de envelhecimento é maior e idosos estão morrendo menos, estão passando mais tempo de vida. Então, assim, é uma doença específica da idade idosa que nós temos cada vez mais. Então, vamos trabalhar, vamos estimular. Não é porque é idoso que está
demenciando, que tem tratamento, que tem resgate, que tem estímulos, que dá para favorecer. E quanto mais tempo de estímulo, quanto mais independência, mais uma qualidade de vida para esse idoso, que é o que a gente acredita que é necessário. Qualidade de vida até o último dia de vida, não é isso? Então, assim, dá para ter tratamento, dá para cuidar, e eu fico à disposição de vocês, quem quiser entrar em contato, para que vocês tirem dúvidas, o que eu puder ajudar, se eu souber indicar algum profissional, se eu puder lhe ajudar de forma profissional, o que vocês tiverem dúvida, eu fico à disposição, e aí a gente se encontra num outro momento.